Olá, boa noite. É, Tudo certo aqui? Deixa eu ver se as pessoas estão chegando, o que está acontecendo. Oi, Miriam. As pessoas estão chegando, bom saber, bom ver. Deixa eu colocar aqui o fundo com o título de hoje, que é Mulheres Negras Decidem. Eu vou esperar a Carol chegar para a gente começar a nossa conversa, que quem vai falar na verdade é ela, né? Sobre o tema. Eu vou só aqui colocar algumas questões, fazer algumas perguntas. Boa noite, pessoal que está chegando, para ela. Bom, meu nome é Juliane Leão, eu estou falando aqui pelo coletivo Filósofas na Rede e tô vendo aqui a Carol tá mandando uma mensagem. Tô falando pelo coletivo Filósofas na Rede, que é um coletivo de mulheres que resolveu, né, estabelecer essas conversas ligadas à filosofia, mas não só. Nossa ideia é também furar um pouco a bolha é, da academia e pautar essas questões, né, que são importantes e que às vezes ficam menos discutidas, digamos assim, na filosofia, e a gente está trabalhando para que isso não fique menos discutido. Eu estou esperando a Carol chegar, ela falou que vai chegar com o perfil do Mulheres Negras Decidem. Carol, se você já estiver aí, dá um alô, para eu poder te convidar para participar. Tô vendo as pessoas chegando, a Rayane está aí também, Carmel está aí. Muito bem. Não sei, esperando Carol, né? Exatamente porque vamos ouvir Carol, já que, como o tema é Mulheres Negras Decidem, tem questão de lugar de fala também aí, que eu acho que é importante a gente chamar a atenção. E, é, uh, e deixar, né? O meu lugar aqui seria mais escutar o que a Carol tem a dizer mesmo, que a Ana Carolina Lourenço tem a dizer mesmo. Uh, Esperando. Ah, chegou, perfeita. Uh, Oi. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom? Obrigada, Carol, por topar essa conversa com a gente, né? É um prazer sempre ouvir você conversar. Eu estava aqui explicando mais ou menos qual é a nossa proposta do Filósofos na Rede. E, adorei que botamos filtros. Eu tentando, mas eu não tenho filtros. Outra revelação. Eu também não tenho filtros aqui, então a gente está nesse hashtag sem filtro aqui. Bom, Carol, de novo, um prazer você aqui, um prazer você topar conversar com a gente, né? Eu estava falando um pouco sobre como a nossa proposta aqui no Filosofas na Rede é furar um pouco essa bolha da academia, que na filosofia é especialmente difícil de você furar. Então, eu acho importante a gente começar essa conversa, né? E, bom, queria pedir para você se apresentar um pouco, falar sobre a sua trajetória. Eu e a Carol, Claro, a gente se conhece há alguns anos, né? por décadas quase. Décadas, sim. E nos reencontramos recentemente na UERJ, inclusive, né? Quando a Carol fazia mestrado lá, ela estava com uma amiga minha, enfim. E é isso, esses encontros e reencontros da vida, né? Desde a Sim, quarta série. Foi quarta que a gente estudou juntas que foi, não acho sei. que sim, terceira, quarta série. É Sim, isso, né, perfeito. gente? Veja. Veja só. Mas isso você pudesse se apresentar, falar sobre a sua trajetória, dizer como foi a criação da Rede Muna, dizer sobre a criação do Mulheres Negras Decidem, acho que seria um ponto de partida legal para a gente começar a conversa. Claro, perfeito, Ju. Muito obrigada, na verdade. Eu adoro a proposta do perfil de vocês, super sigo. Perfeito. Acho. Passei Obrigada. hoje o dia comentando sobre a minha relação com a filosofia, sobretudo com o cânone, né, da filosofia, com Kant e toda a complexidade desse debate. E acho super interessante e como as feministas estão conseguindo recolocar muito esse debate, aproximar da vida cotidiana. Então, eu vou tentar falar um pouco isso. A Ju já falou um pouco como a gente se conhece. Eu vou tentar realmente focar mais Mulheres Negras Decidem no relatório, depois que a gente vai falar. Então, vou passar um pouco rápido, assim, pela minha formação, com quem eu trabalho. Eu sou socióloga, sou mestre pela UERJ, eu tenho uma formação e uma aproximação do debate tanto de gênero quanto racial, que começou no ensino médio, ainda estudei numa escola federal, e que foi se aprofundando muito e acontecendo de forma correlata, né, com a minha descoberta do conhecimento e com o meu interesse sobre conhecer.
mas sempre teve uma conexão muito forte com agendas mais de incidência políticas e mais amplas. Então, também acho que essa conversa aqui faz sentido também por conta disso. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a atuar de forma mais direta num debate sobre democracia, sobretudo o fortalecimento da democracia na América Latina. Eu, de 2017 até agora, maio, eu trabalhava numa organização latino-americana, com sede no Chile, que fazia muito parte desse contexto pós-2013, por mais que ela tenha começado antes, mas poucos anos antes. Esse contexto um pouco no Brasil, né, pós-2013, de ampliação e pensar novas práticas de atuar politicamente e de colocar um debate que, para quem é mais do campo da política, é um debate muito do dia a dia, mas que talvez não seja tão compartilhado, né, que é essa ideia de inovação política, renovação da política. Muito por conta disso, pela minha trajetória de trabalhar com movimentos sociais, movimento feminista, luta antirracista, eu acabei me envolvendo muito em projetos na fundação que eu trabalhava, que se chama Cidadania Inteligente, que eram relacionados com o combate à subrepresentação na política. Então, isso reverberou de algumas maneiras aqui no Brasil, por exemplo, numa plataforma que está ativa até hoje, que eu sou parte ainda, como Mulheres Negras Decidem, que é o Me Representa, que é uma plataforma que busca aproximar candidaturas pró-direitos humanos de pessoas que queiram votar em candidaturas pró-direitos humanos e que trabalha com o que a gente chama de 2 etapas de representação, que é a representação dos corpos, ou seja, mais mulheres, mais indígenas, mais pessoas negras, mais LGBTs, mas que também trabalha com o que a gente chama de representatividade das pautas, ou seja, essas pautas que são exemplares dessa trajetória de lutas. E aí, em 2017 ainda, eu me envolvi bastante, assim, né? Me envolvi no mandato da Marielle Franco. Na época, a gente começou a pensar em um laboratório aberto do mandato dela. Então, uma série de pessoas que hoje são muito próximas, que eu estava fazendo uma reunião com eles agora, eu conheci muito nesse contexto. E aí, no início de 2018, na verdade, teve um projeto que era o financiamento da OEA para promover debates sobre dados abertos e governo aberto, que reuniu 5 mulheres negras, né, abriu uma convocatória para que 5 mulheres negras pensassem em projetos que impactassem no tema de governo aberto. E aí essas 5 mulheres negras podiam fazer projetos particulares, com uma verba bem pequena que o projeto disponibilizava. E aí, no primeiro dia, a gente já decidiu que ia ser só um projeto. E esse projeto, isso em final de fevereiro de 2018, a gente decidiu que ia ser uma campanha para incidir no contexto eleitoral de 2018, que tentaria utilizar um pouco sobre essa nova curva, né, do que na época a gente chamava muito, né, mesmo que o termo tenha questões de primavera feminista ou esse mulheres contra o Cunha, né, essa movimentação, como isso acontecia no campo do feminismo negro, no movimento de mulheres negras, para incidir no debate. E aí isso era inicialmente uma campanha e a Marielle foi assassinada no meio desse processo, bem no início, na verdade, no dia que a gente lançou a campanha. Então, isso impactou muito as proporções e a forma como a gente construiu o que no início era a Rede Umuna, e que promovia a campanha Mulheres Negras Decidem, e que hoje é um movimento Mulheres Negras Decidem. Então, eu sou cofundadora, né, do movimento e atualmente trabalho com assessoria política, coordenação política. Acho que é aí a primeira pergunta quase respondida. Posso falar mais? Sim, foi uma trajetória, então, né, disso de começar como uma campanha e se tornar um movimento, né? Sim. Foi um... Não, posso falar mais. Foi uma trajetória, exatamente. A gente primeiro percebeu que era essa lógica mesmo de campanha, né? Que você tem público-alvo, beneficiários, e que ao longo do processo, muito por conta do assassinato da Marielle, a gente percebeu que existia um conjunto, sobretudo de mulheres negras, que acharam que a partir daquele momento era importante se aproximar mais do debate da política institucional. E aí a gente fez um grupo de formação, né, política, um ciclo, que aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo.
E essa é a minha próxima pergunta. Se você Ah, pudesse fazer uma breve descrição de quais são as atividades, né, do movimento, quais eram as atividades da campanha, quais são as atividades do movimento. Então, você falou sobre a formação política de mulheres negras no Rio e em São Paulo. sim, e aí em 2018 a gente começou com isso, além da campanha. E a Uhum, partir dessa estratégia, né, de formação que é contínua, aconteceu em 2018, em 2019, num outro formato, e que ia uhum, acontecer em 2020 num formato ampliado, mas que muito por conta da pandemia a gente reconfigurou, ela é até hoje o lugar como o movimento ele se alimenta, na verdade, né? É um espaço de deliberação, é um espaço onde novas mulheres podem entrar, então ele tem esse uhum, papel. E aí, a partir daquele modelo de 2018, a gente fala, né, que o movimento Mulheres Negras Decidem trabalha com 3 frentes. Uma é de formação política, a outra uhum, é de pesquisa, que a gente vai falar mais um pouco, uhum. e a terceira é de formação, disputa da opinião pública, né? Que tem mais a ver com essa dimensão de advocacy, entrevistas, e que a gente tem feito bastante desde 2018. Sim, sim. É uma incidência, inclusive, histórica, né, no feminismo brasileiro, a advocacy, e no feminismo negro e no feminismo também no movimento das mulheres brancas, digamos assim, que Sim. não é definido assim, esquisito definir assim. Eu queria pedir para você falar, bem esquisito, eu queria pedir para você falar sobre as descrições, você está descrevendo um pouco quais são as atividades e para falar um pouco mais sobre os impactos, né, que a pandemia teve nos projetos para 2020, lembrando que é um ano eleitoral, e como vocês estavam fazendo esse planejamento e em que medida isso foi reconfigurado. Eu estava ouvindo, inclusive, um maravilhoso podcast de vocês, que está no Spotify, Sim. sobre... Inclusive, nossa, pessoas que estão ouvindo aqui, ouçam o podcast delas, que está... o podcast Mulheres Negras Decidem, sobre algumas mudanças na legislação eleitoral, e, enfim, vale muito, muito a pena mesmo escutar. Então, se você pudesse dizer mais ou menos sobre quais foram os impactos, né? Porque teve impacto em tudo. Então, se você pudesse contar um pouco Sim, pra não. gente. Foi assim, o impacto foi central. Eu acho que para além do impacto de qualquer grupo, né, que tem compromisso com a sociedade e com a garantia da vida e com uma reflexão sobre os Uhum, impactos da desigualdade, eu acho que a pandemia ela colocou isso no centro das nossas vidas cotidianas, no centro da nossa agenda de advocacy, que eu vou falar mais para frente. Mas uhum, mais do ponto de vista institucional, né, como uhum, movimento, eu acho que foi um impacto muito forte que tem a ver com o fato de que o feminismo, mas eu uhum, acho que especificamente o feminismo negro, o movimento de mulheres negras de 2018 para 2020, ele vem num crescimento significativo, né? Que tanto pode ser, né, percebido narrativamente, mas também estatisticamente, por exemplo, né, no aumento de 30% de cadeiras, mesmo que a gente uhum, esteja falando de 10 para 13 mulheres uhum, negras no Congresso nas eleições de 2018, mas significa 30% de aumento, uhum, quanto do ponto de vista narrativo, né? Eu acho que alguns espaços simbólicos mostram isso, o fato de uhum, como a agenda antirracista no Brasil, ela está de diversas maneiras sendo protagonizada pelas mulheres negras. O que sim. nos anos 80, apesar da gente ter os quadros maravilhosos, né? Já da Sueli Carneiro, da Lélia, da Beatriz, já da Luísa também, bairros, isso não estava colocado, né? A gente ainda tinha uma luta antirracista muito protagonizada e liderada por homens. Então, eu acho Uhum, que um processo que rompe com os espaços tradicionais de participação política, que as mulheres negras dominam, assim, e aprenderam a fazer de várias maneiras, historicamente também, tanto em espaços religiosos de matriz africana, mas em espaços culturais também, né, em batucadas, uhum, e recoloca o lugar para um espaço, que é o espaço virtual, que é um espaço muito violento para mulheres negras e para mulheres e para LGBTs. É um espaço muito propício para discursos de ódio, né? Então, é muito inseguro de várias maneiras. Então, isso para a gente recolocou bastante as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente é parte, né, de um programa de aceleração de lideranças uhum, promovido pelo Fundo Baobá, uhum, que assim que começou a pandemia, a Sueli Carneiro disse, né, que a gente deveria tomar esse tempo para se repensar, para escrever, para conhecer o campo. E eu acho que a gente pegou exatamente essa dica da Sueli Carneiro
E eu acho que isso explica um pouco sobre o que eu vou falar mais, né? Que é um pouco da pesquisa. Sim, sim. Vocês lançaram, né, recentemente a pesquisa Mulheres Negras Decidem para Onde Vamos, né? E você pode falar um pouco? Acho que vocês fizeram uma pesquisa durante a pandemia, né? Entre abril Sim, e maio, e sim. lançaram agora. Então, se você puder falar um pouco sobre essa pesquisa, sobre como foi. Então, você já disse, né? Foi um pouco ouvindo a Sueli, essa dica da Sueli, digamos assim, que vocês resolveram fazer, e como foi também organizar isso num período tão conturbado, para dizer um pouco. Uma Sim, eu palavra. acho que. Obrigada. Assim, eu acho que é um pouco isso, né? Ou seja, esse conselho de estar no meio de um processo de aceleração no momento em que o mundo, teoricamente, né, constrói um discurso de que para, e ao mesmo tempo tendo uma rede de ativistas, tanto interna ao Mulheres Negras Decidem, mas de mulheres negras do nosso entorno, que assim que começa a pandemia, giram assim a agenda e começam a trabalhar em ações diretas, ações humanitárias. E, por exemplo, a Magda, né, que é uma articuladora do Mulheres Negras Decidem, assim, na primeira semana, ela é do Rocinha Resiste, que foi o grupo que naquelas primeiras semanas fez a Rocinha piscar, né, para saudar o trabalho dos profissionais da saúde e uma série de outras ações. A própria Fabi Pinto também, que é do Mulheres Negras Decidem, e que é da área de saúde coletiva, e que aí, desde que começou, né, se integrou na campanha Leite para Todos. Ou seja, a gente percebeu pelo nosso próprio campo de que essas mulheres negras que estavam mobilizadas para o debate de disputar a institucionalidade rapidamente viraram agenda. E aí eu acho que isso Sim. produziu o que, em pesquisa, né, é o que move a pesquisa é uma boa pergunta, né? Então, a gente tinha uma premissa também, né, epistemológica, já que estamos entre filósofos, que era uma premissa da Patricia Hill Collins, né, que diz que apesar de existir uma tradição, né, que entende a movimentação de mulheres negras e as formas de organização de mulheres negras como um discurso do ausente, daquilo que falta, ou seja, porque elas não estão nos espaços públicos, elas não estão nos espaços de tomada de decisão, de que apesar disso, isso não significa que elas não estejam mobilizadas, e que mais do que isso, né, se as opressões se organizam interseccionalmente, talvez a resistência também se organize interseccionalmente. Então, talvez esse Sim. grupo, né, que vivencia processos de opressão dos mais profundos das sociedades que conheceram a diáspora africana, talvez também seja um grupo que promova processos de resistência em igualdade, sofisticação e complexidade. Então, com essa Eu acho que premissa, essa premissa epistemológica está totalmente linkada a alguns pontos que estão. Teve um ponto que eu achei muito, muito importante de ser levantado, né? De algumas ilusões. Você que escreveu o texto, eu acho, que as ilusões debilitantes que entendem mulheres negras como potenciais beneficiárias dos programas sociais emergenciais e não como suas possíveis idealizadoras e implementadoras. Então, eu acho que você levantando esse pressuposto epistemológico a partir da Patricia Hill Collins tem uma relação direta com essa parte do texto, enfim. De novo, parabéns pela pesquisa, pelo texto. obrigada. O E texto aí, foi meu e da Gabriele Rosa, a gente se dividiu entre os capítulos. Eu acho que algumas pessoas que nos conhecem melhor identificam de quem é cada um, mas a Gabi Rosa, que é uma jornalista incrível também, conheço o trabalho dela, assim, premiada, maravilhosa, e cofundadora também do Mulheres Negras assim. Sim, perfeitas. Então, você estava falando sobre os seus pressupostos epistemológicos e como foi organizar essa pesquisa nesse contexto também, de ver essa virada que as mulheres rapidamente fizeram no campo, para incidir no campo também. Então, acho que o primeiro ponto era que a gente tinha esse olhar, que não era um olhar viciado na falta. E isso, em termos de pesquisa aplicada, é muito importante. Eu acho que tem uma batalha que as feministas empreendem muito bem e que é de que a ciência não é uma ciência dura e concreta, ou seja, não é porque a gente usou metodologias muito consistentes de análise de dados de que qualquer grupo teria chegado nas mesmas conclusões. Porque a gente olhou para o campo e para o universo, né, de mulheres que a gente acessou atrás de presenças e não de faltas, né? Então, isso é bem importante. E o segundo ponto, né, que era essa pergunta, ou seja, entender o que então essas ativistas, né, passaram a fazer, estruturou a pesquisa, tanto no... Gente, para eu não esquecer, senão as meninas vão brigar comigo, as articuladoras. A pesquisa está na bio do Mulheres Negras Decidem,
e ela foi Sim. feita em parceria também com o Instituto Marielle. Então, a pesquisa está na bio, tem um site, faz um resumo dos dados e tem um texto completo. A gente vai lançar o link no nosso Linktree também, que não está na nossa bio ainda, mas que vai estar, assim que essa live acabar, eu vou colocar lá. Perfeito. E no YouTube, a live vai para o YouTube, vai estar na descrição também o link, enfim, tudo certinho lá também. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Então, tem isso, né? Então, essa pergunta fez com que a gente estruturasse o formulário de perguntas em 3 etapas, que era o de onde viemos, que no relatório ele apresenta os dados do campo do ativismo de mulheres negras. A gente, no meio da pesquisa, quando a gente estava tratando os dados, a gente percebeu que, muito tentando buscar comparabilidade, né, como uma estratégia de análise dos dados, a gente percebeu que a gente não tinha pesquisas de diagnóstico sobre o ativismo de mulheres negras no Brasil para estabelecer comparabilidades. Então, eu acho que para quem estuda o campo do ativismo de mulheres negras, organizações de mulheres negras, o primeiro capítulo da pesquisa ele pode ser, inclusive, descontextualizado da pandemia, e é um capítulo que apresenta um pouco sobre o universo, né? A gente acessou mais de 252 mulheres negras, nós validamos 245 respostas. Existem mulheres de todos os estados do Brasil e de todas as regiões do Brasil. E aí tem um debate sobre a proporcionalidade, que também está na metodologia e na apresentação do diagnóstico. Então, esse é o primeiro momento, né? Então, o que a gente descobriu sobre o ativismo de mulheres negras? Que as ativistas negras que nós acessamos, elas representam de forma exemplar o salto educacional vivenciado pela sociedade brasileira, ou seja, 93% das nossas entrevistadas acessaram a universidade. Nem todas completaram, né? Tem 23% que ainda estão, ou têm período incompleto, ou estão cursando, né? Mas é um número muito revelador, porque ele tem uma discrepância da conformidade, né, demográfica, como esse grupo está colocado na sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, ele aponta muito para os recentes ganhos, né, que as recentes políticas de ações afirmativas e expansão da universidade promoveram para a população negra. Apesar disso, que é um dado positivo, tem um dado igualmente negativo de que mais de 52% dessas mulheres estão nas faixas de renda de composição familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, elas não, em nenhuma leitura, né, podem ser consideradas, por exemplo, de classe média. E esse dado é muito revelador, por mais que a gente conheça os dados sobre as mulheres negras, mas ele revela sobre como as estratégias recentes, né, de tomar a universidade brasileira, empreendidas pelas organizações de mulheres negras, representou muito mais um debate de ampliação de direitos do que um debate de ascensão social ou mesmo autonomia econômica, nesse caso, né? Então, sim, com certeza. Então, eu acho que esse é o dado mais revelador desse primeiro capítulo. O segundo momento da pergunta era como estamos atuando. Sim, tem um dado também nesse primeiro ponto que vocês inclusive mencionam em alguns dos podcasts, eu não lembro agora em qual, que é o aumento da proporção de mulheres negras, da autodeclaração, né? E de como tem uma questão de autorreconhecimento, Claro, aí se você puder falar um pouquinho. Claro, isso é uma... não é nem premissa, porque isso já está testado, né? Na verdade, sim. Isso é uma leitura, uma análise de dados que foi feita, na verdade, pelo IPEA, numa série que eles têm que é sobre retratos de desigualdade racial e de gênero, eu acho. Tem um site sobre. Mas é que, basicamente, quando se observa a sociedade brasileira a partir de alguns recortes, a gente chega no momento atual, né, do que as mulheres negras são o maior grupo demográfico brasileiro. Ou seja, mais de 28% da população. É o maior grupo. Só que, mais do que ser o maior grupo, o crescimento das mulheres negras enquanto um grupo demográfico, ele aconteceu de forma não compatível com os outros grupos demográficos. O que significa? Mesmo corrigindo taxa de natalidade, taxa de mortalidade, você basicamente existem mulheres que talvez não tenham nascido negras e que se tornaram negras. Então, essa é uma premissa do Mulheres Negras Decidem, mais que premissa, né? É uma hipótese de mudança, assim, que é que as mulheres negras decidem, não apenas porque elas são o maior grupo demográfico, então no modelo de democracia direta de vamos levantar a mão, nós ganharíamos, né? Mas mais do que isso, porque é um grupo que não é só o maior, mas que cada vez mais cresce, não só porque nascem mais mulheres negras, mas porque a cada dia mais de nós nos reconhecemos. E como esse processo de reconhecimento ele é muito político, a gente começa a acessar
um imaginário, que aí tem tudo a ver com o relatório, com a última etapa que eu vou falar daqui a pouco, de projeto de Estado, de consolidação de direitos. Então, é um grupo grande que cresce e que pode conectar o Brasil com agendas super progressistas e de ampliação de modelos de sociedade. Assim. Sim, sim. E aí eu tinha te interrompido, você estava falando da segunda parte do relatório, que é como estamos atuando, né? Sim. Como estamos atuando é uma sessão inteira, que eu acho que para quem está querendo entender os efeitos da pandemia pela Covid-19, eu acho que esse é o capítulo, no qual há uma sessão que a gente perguntou para essas ativistas, inicialmente 245, né, das respostas que a gente validou, você está atuando em alguma ação de enfrentamento direto aos efeitos do Covid? E aí, desse grupo, 63%, 62 ponto alguma coisa, falaram que sim, o que representa 162 ativistas. E elas estão atuando com igualdade regional, de Estado. É um grupo muito diverso, né, em termos etários. A gente chegou num grupo intergeracional, então a gente tem uma distribuição, por mais que a maior faixa seja entre os 20 e 40 anos, mas tem mais de 10% de mulheres com mais de 50, tem mais de 15% de mulheres de menos de 30. Então, é um grupo muito diverso. Essas mulheres, não há diversidade, por exemplo, mais de 30% dessas mulheres moram em territórios de favela ou periféricos ou populares. E mais de 30% são de fora das capitais. Então, também é uma visão de muita capilaridade, né, desse grupo. E as ações com que essas mulheres estão mais atuando, eu acho que possivelmente quem está acompanhando o movimento feminista nesse contexto talvez saiba, mas é basicamente conscientização sobre os efeitos do Covid, prevenção, doação de alimentos, e o terceiro é mobilização de recursos financeiros. E aí, o que a gente percebeu mais interessante nessa parte foi tentar ver um pouco os impactos dessa atuação no grupo de candidaturas, né? Que é um dado que a gente ainda vai trabalhar mais, mas que, para quem está mais nessa onda aqui, tem uma sessão específica para isso, que se chama Mulheres Negras Ativistas e Disputas Eleitorais, que tem bastante, mas eu acho que já está quase acabando, então eu vou para onde vamos daqui a pouco. Sim, sim. E aí, se você puder falar um pouco sobre Pra Onde Vamos, por uma nova imaginação política liderada pelas mulheres negras, né? Eu adoro que a Ju leu o relatório, né? Importante, mínimo. O último capítulo, ele tem muito a ver com esse debate de futuro, né? E de um futuro pós-pandêmico, como a gente tem colocado. E tinha a ver com, basicamente, perguntar para esses ativistas, num contexto de crise, e um grupo que está atuando muito, né, em ação direta, de, ok, mas quais temas vão sair daí, né? O que você vai priorizar? E aí foi muito interessante, porque quando a gente compara, por exemplo, a parte de onde partimos e como atuamos, a gente tem um grupo de ativistas, prioritariamente, que atua em causas que parte da esquerda mais ortodoxa chama de pautas identitárias, né, que é como classificam um campo feminista, por exemplo. Mas, basicamente, muitos desses ativistas atuam nessa temática, né, racismo, negritude, gênero. Mas, quando perguntado quais são questões, por exemplo, que vão ser determinantes e que vão permanecer no momento pós-pandemia, a maior concordância das ativistas tem a ver com as preocupações relacionadas com a acentuação das desigualdades e com um debate sobre o futuro do trabalho. Então, se por um lado, essas mulheres negras, elas se tornaram, né, sujeitos políticos a partir dessas temáticas, elas, na verdade, aportam e se preocupam com debates que, no campo das ciências sociais, a gente chama, né, de políticas universais, ou seja, né, o debate clássico da desigualdade, o debate clássico do mundo do trabalho. E aí... Até porque a pandemia está reconfigurando, e assim, a gente tem ouvido muito, né, quando a gente vai ouvir... enfim, ler os textos de filósofos e filósofas, ouvir a Angela Davis, né, que saiu a live que a Angela Davis fez com a Naomi Klein, que eu estou fazendo referência. Esse é o ponto que, em geral, tem aparecido nos textos, né? Como que a pandemia ela agrava, de certa forma, desigualdades que já
estão aí, né? E Uhum. o que ela vai significar para o trabalho, né? Eu não sei se Claro. você concorda comigo, mas eu tenho pessoas que todo mundo trabalhando mais, assim, quem consegue trabalhar remoto. E o Sem desemprego dúvida. aumentando, sabe, ao mesmo tempo. Então é uma situação enfim, eu acho que é, entendo, né? E que tá. Enfim, se você puder falar um pouco mais sobre como isso aparece na pesquisa também, né? Sobre como as mulheres negras apontam, as mulheres negras que vocês entrevistaram apontam para essas questões, né? Sim, eu acho super interessante, por isso que eu demarco bem o ponto da intergeracionalidade e da diversidade de rendas, né? Porque mesmo que o maior grupo, né, seja formado por mulheres de até 3 salários mínimos, a gente acessou mulheres que são pesquisadoras de pós-doutorado, tipo, dirigem grupos da Fiocruz. Então, a gente tem um recorte de renda diverso. E aí, quando a gente olhou, né, a gente fez essa parte do formulário, tinha a ver com análise de percepção, então, que a gente colocava possibilidades para ver índices de concordância, a gente está querendo dizer que houve uma concordância entre mulheres de idades diferentes e de rendas diferentes quanto a essas duas preocupações. E E também aí, sobre, desculpa, e também sobre a questão do fortalecimento da saúde pública, né? Que é o que está na ordem do dia, assim. esse é o para onde vamos, Sim. E essas são as preocupações, ou seja, é um grupo que, apesar de diferenças de escolaridade e renda, conseguem ter uma unidade muito grande. E aí a gente chama isso, né, de imaginação social e política de mulheres negras, ou seja, que a categoria ativista negra, ela foi mais importante do que com outros recortes socioeconômicos, ou seja, naquele caso, ser classe média importou menos em não se preocupar com a flexibilização das legislações trabalhistas do que talvez em outros grupos sociais. E aí, o para onde vamos, que é exatamente quais são os temas que essas mulheres negras desejam incidir. Aí eu lembro quando a gente estava nessa parte, né, mais de análise de dados, com a Juliana, que é outra coordenadora da pesquisa, a Juliana Marques, a gente ficou, sabe quando se sente um presente, assim? Porque você tem uma série de premissas e perguntas e que o Aida Campo pode, né, estilhaçar, né, com a sua pesquisa. Só que nesse caso, não. As mulheres negras priorizaram como temas de incidência fortalecimento do Sistema Universal de Saúde, educação básica, o que teoricamente não... Porque a gente pode dizer, claro, né, numa pandemia as pessoas se voltam para o campo da saúde, então é natural. Mas logo depois vem educação básica, depois vem os temas ambientais atrelados aos povos tradicionais, territórios tradicionais, Sim. povos floresta, depois legislação do trabalho, Renda renda básica universal universal também. e fortalecimento da ciência. Assim. Exato. Sim. E foi muito interessante, né, que um pouco antes de eu começar a pesquisa, eu tinha lido um livro lá de um autor branco, né, Utopias para Pessoas Realistas, e que, ao mesmo tempo que eu gosto dessa ideia, né, de criar possibilidades e rotas de saída, o livro era basicamente, assim, o beabá para quando a gente olha para esse mundo do ativismo de mulheres negras, assim. As mulheres negras não só têm experiências de implementação, ou seja, o grupo também, né, que a gente acessou em áreas de atuação, muita, né, mas uma grande parte delas, eu esqueci o dado agora, trabalham para o Estado ou para o governo, né, como funcionárias públicas, assistentes sociais, enfermeiras, médicas, professoras, pesquisadoras, elas conhecem o funcionamento do Estado e do governo na ponta da implementação. Elas têm uma trajetória de reconhecimento de quais são os sintomas dessa sociedade, ou seja, do que há de mais agudo, e elas apresentam assim, um pacote prioritário de ação. E que é um pacote que se conecta com os movimentos mais progressistas que estão sendo pensados hoje para recuperar o estado de bem-estar social na Europa, tipo DiEM25, ou com o que há de mais... Eu assisti essa live também da Angela Davis com a... Naomi Klein. Naomi Klein no Rising Majority, né? Sim. E é exatamente isso, ou seja... E elas fizeram isso sem combinar, respondendo cada uma dos seus estados, do Oiapoque ao Chuí, sabe? Assim... Então, eu acho que tem ali um imaginário político-social e para onde vamos, né?
É um convite, na verdade, à sociedade brasileira e aos outros grupos sociais a acompanharem o protagonismo e a liderança das mulheres negras e criarem mecanismos para efetivar uma imaginação social e política que, de fato, é capaz de reventar o Estado brasileiro. É um pouco isso. Sim, a Fabiana Pinto comentou aqui, entrega o país na mão dessas mulheres que elas resolvem. Sim. Precisamos entregar, vamos operacionalizar isso aí. Carol, você falou bastante sobre o relatório, inclusive você tem as considerações finais, encaminhamentos, você quer falar algum Sim, a gente fez um grupo de encaminhamentos dividido para o mundo da filantropia, o primeiro muito por conta dessa parte de atuação, então ele está atrelado ao fato de que essas mulheres, né, que agiram rápido, né, tem um trecho também no relatório, né, que essas mulheres agiram rápido quando se esperava pouco delas, fizeram muito porque conheciam, tinham conhecimento logístico e tinham penetração no campo, né, estavam na Amazônia, estão nas comunidades tradicionais, estão nos centros urbanos com os picos, né, da epidemia. E fizeram com muito pouco dinheiro. A maior parte das nossas entrevistadas ficou a R$3.000. Até R$3.000. E aí tem uma recomendação específica sobre processos de financiamento que usa Desculpa te interromper, estão perguntando se pode mandar perguntas. Pode mandar tanto aqui quanto na caixinha de perguntas. Tanto aqui nos comentários. Na caixinha de perguntas é mais fácil para organizar. Desculpa, você estava falando sobre o financiamento e sobre... Sim, e aí tem dois pontos, né? Um ponto que tem muito a ver com o mundo da filantropia, que a gente passou a debater mais, que tem a ver com mais recursos, ou seja, se no momento de crise e urgência você precisa saber como garantir que esses recursos vão chegar de forma mais rápida, mais territorializada, a gente diz que talvez olhar para o ativismo de mulheres negras seja uma chave. E aí eu acho que é um convite para os outros centros de pesquisas e outros grupos responderem como esse fenômeno aconteceu nos outros grupos progressistas brasileiros. Eu acho que é para os sindicatos. Não vou aqui criar briga, né? Mas é que assim, a gente fez o nosso no meio da pandemia, ainda dá para agir, dá para usar os resultados. Então tem esse ponto. O segundo ponto é que é um ativismo feito com muita precariedade quanto à garantia da própria existência dessas mulheres, ou seja, essas mulheres que estão distribuindo comida, estão fazendo campanhas de conscientização, estão usando o seu recente conhecimento para traduzir a linguagem científica. Isso é muito importante. E se colocando também ali numa certa exposição, né? Uma exposição. Elas são empobrecidas, né? Mais de 52% delas têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Tem outros dados importantes também sobre composição familiar, em termos, por exemplo, de quantas são casadas, quantas não são, a quantidade de mães. É impressionante. É impressionante ver também, né? Como o patriarcado ainda, pelo menos assim, eu não sei ler os dados tão bem quanto você me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu vejo muito como o patriarcado também determina, né? Tipo, mais mulheres solteiras são ativistas do que mulheres casadas. Então, sim. É bem bizarro, achei, assim. Bem bizarro. E no caso das mulheres negras, tem o agravante dessa categoria, né? Mãe solo, mas que é uma categoria real que tá lá, ou seja, também essa ideia, né, desse estereótipo da ativista, feminista, jovem, sem família, né, também não é verdadeiro, assim. Então, teve uma das ativistas que respondeu e que é super próxima da nossa rede, a Thaís. Ela, por exemplo, né, liderou um projeto assim que começou a pandemia, né, que segurar a curva da epidemia, segurar a curva das mães, por exemplo, que é chave, que é um tipo de conhecimento de quem está na ponta da implementação que faltou, por exemplo, no Ministério da Cidadania, né? Aquela leitura dos dados, por exemplo, da quantidade de pais solos que apareceram para pedir auxílio emergencial, quando pai solo no Brasil não representa nem 2% da população brasileira. Então, tem aí também premissas que, em termos de efetivar políticas públicas, você precisa conhecer. Ou seja, você tem que saber para onde vai primeiro e depois você ajusta. Então, o relatório também é sobre isso. Olha, quando dá errado, olha para esse lugar que você vai chegar nos povos tradicionais, nos povos de florestas, nos centros urbanos, em todos os lugares. Sim. Sim. Para a gente concluir, se alguém quiser fazer pergunta, não chegou nenhuma aqui na caixa de pergunta, não. Se eu perdi alguma nos comentários, alguém puder mandar de novo.
Seria legal. A gente tem 20 minutinhos para cair a nossa conversa, para o corte, se inscrever aqui. E aí, eu queria, se você, o que que você acha? Você terminou, acho que você falou bastante sobre Falei o bastante. relatório. Você tinha mencionado em falar um pouco sobre a sua relação com a filosofia, eu fiquei curiosa para escutar. Não vou E falar. Eu falei que eu adorei a premissa, que não ser sobre isso. sim, sim. Não, então ótimo. Então não Não, eu vamos. posso falar, posso falar, posso falar. Você que sabe, não quero também te postar nada, não. Mas assim, você falou um pouco sobre o cânone e a nossa ideia é exatamente questionar esse lugar, né? Tipo, ler mais mulheres. A gente tem como objetivo, né? Que mais mulheres sejam incluídas nas bibliografias dos cursos, nas ementas dos cursos, e mais mulheres negras sejam incluídas nas bibliografias e nas ementas dos cursos, porque é bizarro você olhar como essas ementas dos cursos de filosofia são extremamente embranquecidos, são extremamente masculinos, e como isso é ruim para a própria delimitação do que é filosofia, como isso é limitador e como isso enviesa muito a disciplina, enfim, o pensamento que é produzido, e a gente não quer esse viés branco e masculino nas nossas pesquisas, a gente quer, de fato, que isso acabe, digamos assim, que esse viés masculino e embranquecido acabe. E, Posso não falar? sei, Eu vou falar. Não, na verdade, eu acho que a minha relação com a filosofia é uma relação que é muito semelhante à de muitos ativistas e de pessoas que foram para um campo mais de ciências sociais, ou seja, que essa ideia de um conhecimento atrelado a uma aplicabilidade, né? Então, e que muitas vezes se afastam um pouco desse debate por uma tentativa, às vezes, de tentar usar o conhecimento como um lugar para ficar achando rotas aplicáveis. Mas, ao mesmo sim. tempo que eu fico fazendo essa piada de que todos os cursos de filosofia que eu fiz na faculdade, em todos os momentos, eu me saía bem, porque tem um debate, né, de uso da linguagem e que é... Que você é perfeita fazendo sempre. Obrigada. Não, esse aí é meu comentáriozinho. Tipo, Carol fala sempre muito bem, sempre muito precisa na escolha das palavras, enfim. Que é muito, muito filosófico, na verdade, né? Sim. Se atentar a palavras, categorias e conceitos. Então, eu, ao mesmo tempo que eu nego, né? Eu sei o quanto, na verdade, do que eu uso vem do campo tanto da filosofia política quanto da própria epistemologia. Então, eu falo, mas na real gosto, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que, inclusive, foi uma preocupação filosófica que me acompanhou quando a gente estava fechando o relatório e que ainda não foi resolvida, mas que eu acho que tem a ver com os próximos passos, que é uma frase que é mais que batida, né? É uma frase que marca o século XX do Gramsci, né? Em termos de filosofia política, que foi recentemente reapropriada pelo campo feminista, mas que é: o velho está morto, mas o novo ainda não está pronto para nascer, né? Então, eu acho que muito na parte das considerações finais, a ideia de que o velho está morto é o nosso ponto de convergência enquanto grupos. Dê a categoria que quiser para unir essas novas formas de ativismo e de disputa, né, com a epistemologia. Mas, ou seja, esse é o ponto que marca o século XX, né? De que o velho está morto e que o novo não está pronto para nascer. Recentemente, a Nancy Fraser, né, quando eu falei, né, que o feminismo, de uma certa maneira, recolocou essa frase, muito tentando atrelar, né, o debate dela de 99%. Sim, sim. E que eu acho que faz muito sentido a gente estar aqui. Ou seja, e aí quando eu estava lendo, né, a parte de que, ok, como a gente faz com que essa imaginação política, social, inventiva, transformadora, o próprio novo do velho que está morto, como a gente é efetiva? E aí eu acho que essa é a pergunta que une, na verdade, o contexto global, e ela é uma pergunta na sua essência filosófica. Então, ao mesmo tempo que eu disse que eu me afastei desse processo, ao mesmo tempo eu sei que aquilo que move, né, as minhas inspirações mais concretas não são aplicáveis. Eu não consigo retirá-las simplesmente em analisar os dados. Eu fechei o relatório com um questionamento filosófico. Então, acho que isso Sim, faz. e o questionamento que tá aí no ar, né? Tipo, E o aí, quê? gente? E aí, gente, vamos. Bom, tem uma pergunta aqui. Pensando na mobilização que tem em torno das questões raciais da cidade brasileira, acho que o movimento de coalizão negra nacional precisa ser líder. Um pouco na direção. Eu não consigo. Carol? Ih, eu caí ou você caiu? Não sei quem caiu.
Se foi eu. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a Carol? Caímos, não caímos? O que houve? Bom, vocês estarem ouvindo enquanto eu falo. Ah, a Carol caiu. Que pena, né? Espero que ela volte. Mas a pergunta eu acho que era um pouco exatamente de como eu ia pedir para a Carol finalizar, né? Que era a pergunta que colocaram aqui pra gente no, nos comentários, né? Que era uma pergunta sobre o que está acontecendo, a conjuntura, né? Os protestos e a conjuntura atual no Brasil. Eu vou falar com a Carol aqui. Ah, perfeito. Voltou já pediu, estamos esperando voltar. Oi, Voltou. desculpa. Achei super dramático. E eu tava aqui solicitando. Acho que fui eu que caí mesmo, né? Foi. E eu solicitando e vendo assim, Carol caiu. Ai, Carol travou, Carol caiu. É dramático, é dramático. E eu tava aqui, eu não sabia se eu que tinha caído, se era você que tinha caído. Eu fiquei assim, quem caiu? Fui eu? Foi ela? Mas voltou agora, que bom. Carol Vocês estão voltou. vocês estão ouvindo perfeito aí? Acho que sim. Falaram, voltou. E aí, então, você estava falando, tinha vindo uma pergunta nessa direção sobre a conjuntura atual, sobre como. Eu não ouvi o Enfim, final da pergunta, na verdade, mas. na verdade, eu também não consigo ver a pergunta inteira, tá com 3 pontinhos. Pensando na mobilização que tem em torno das questões raciais nas cidades brasileiras, acho que o movimento de coalizão negra nacional precisa ser líder. É mais um comentário, pelo menos como ficou aqui. E aí, enfim, ficou no seu rosto também. É da Bruna, né? Eu vou tomar como uma pergunta que eu vou analisar o contexto mais do que a pandemia, né? Porque a gente tá vivendo, a gente ficava fazendo piada interna, que é tipo idade média, né? Alta idade média, baixa idade média. Vários momentos dentro da pandemia. Então, acho que a gente está num novo momento da pandemia, que ele está conectado globalmente com como a agenda antirracista, contrária à violência do Estado, a especificidade da violência do Estado contra os corpos negros, nos contextos que vivenciaram diáspora africana, ganhou a centralidade, né? Então, eu acho que dentro do Mulheres Negras Decidem, nós temos algumas visões diferentes quanto a esse processo. Algumas das ativistas do Mulheres Negras Decidem participaram dos protestos desde o primeiro, outras não, porque achavam que não era o momento, estavam preocupadas lendo o campo. Outras não participaram porque não se sentiram confortáveis, mas mobilizaram. E eu estou muito nesse momento, assim. Eu compartilhei os atos, tentei pensar estratégias juntos. Somos muito amigas e próximas, né, institucionalmente, do Instituto Marielle Franco, que fez cobertura dos atos, que mobilizou e garantiu muito esse processo. Eu acho que, na verdade, é uma chave, e aí por isso que eu compartilho os atos e acho eles fundamentais. Eu acho que existe um contexto de radicalidade necessária para ideias radicais. E quando eu digo de radicalidade, eu não estou falando de mortes, eu não estou falando dessa tradição filosófica da... E que tem tudo a ver com a pergunta filosófica que você tinha lançado no ar, né? Sobre esse velho que está morto, esse novo que vai chegar, a gente tem que pensar esse novo de uma maneira radical. Eu acho que tem... Exatamente. Então, eu acho que... A Bruna tá completando a pergunta dela, que não tinha ido toda, né? Acho que a coalizão negra nacional precisa ser liderada por uma mulher negra. O que acham? Pensam em propor ou indicar alguém? Olha... Eu super acho. Eu sempre falo o seguinte, e eu acho, por exemplo, a Marcele Decoté, que trabalha no Instituto Marielle Franco, foi uma pessoa que desde o início dos protestos faz parte da coalizão que puxou os protestos no Rio de Janeiro, a própria Coalizão Negra por Direitos, né, que tem mulheres negras fundamentais em São Paulo, também parte dela, a Sheila, a Bruna, a Sheila Carvalho, né, tem que falar nome e sobrenome, como disse Lélia Gonzalez, Sheila Carvalho, a Bruna, a Bianca Santana. Então... acho que existem outras mulheres, a Rafaela Albergaria, assim, existem mulheres fundamentais, sobretudo no tema de segurança do Estado, e que essa é uma agenda central, né, que vem desse movimento. E que são muito próximas do movimento Mulheres Negras Decidem, algumas são parte, outras não. E eu acho, sobretudo quando a gente compara mais o contexto internacional, assim, um ponto que eu particularmente fico muito chateada quando as pessoas não ressaltam, é que o Black Lives Matter, que talvez seja
mais do que um movimento, né? Mas essa ideia de conectar globalmente os países que vivenciaram a diáspora africana através de uma chave comum é uma invenção e um novo pacto do movimento de direitos civis americano, liderado e conduzido por 3 mulheres negras queer. Então, isso é um ponto que precisa muito ser ressaltado, porque isso é fundamental na forma como a realidade dos Estados Unidos foi repactuada e conseguiu promover a nova era dos protestos em massa. A Patricia Cullor, que é a fundadora que mora em Los Angeles, do Black Lives Matter, eu não assisto muitas lives, mas eu tenho assistido as lives dela, super recomendo para quem quer ver um pouco mais dessa comparabilidade. E ela traz esse debate da radicalidade, mas para um debate de redisputar o Estado. Eu acho que, por exemplo, a recente vitória, né, de Minneapolis de talvez desmantelar a polícia é muito mais do que isso, né? No caso da Califórnia e do condado de Los Angeles especificamente, assim que começaram os protestos, eles começaram com a hashtag Defund the Police, falando para desinvestir nas polícias. Sim. E a gente fez uma conversa recentemente com as pessoas do movimento de favelas que estão puxando os protestos aqui e com integrantes do Black Lives Matter, que eles compartilharam muito esse ponto, assim. O condado de Los Angeles tem um orçamento policial de 3 bilhões, que é maior do que o orçamento do SUS, por exemplo, brasileiro. E é uma coisa impressionante, porque ao mesmo tempo que é radical você pensar... a gente olhou para os 8 minutos finais, mas assim... É radical você pensar abolir a polícia, é radical você pensar tira o fundo da polícia, mas esse negócio de defund, isso está sendo feito a educação está sendo desfinanciada, sabe? Exato. Então, como por um lado parece uma coisa muito normal nesse contexto do neoliberalismo, você desfinanciar a educação, mas quando você fala em desfinanciar a polícia, é muito radical, muito... É impressionante o tipo de pressuposto que está mobilizado nessa leitura, né? O problema, né? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que, inclusive, muitos liberais concordam, né? Mas o problema do neoliberalismo é que ele é uma miragem, né? Porque nenhuma sociedade vivenciou um espaço de não intervenção do Estado em todos os aspectos, desde o sistema financeiro, nos exemplos clássicos de recuperação de grandes bancos e adorei esse ato falho, que você ia falar banco e você falou branco. Foi excelente ato falho. Mas também, quanto também todas essas sociedades, sobretudo as que vivenciaram as experiências da diáspora africana, mas outras, né, que racializam os corpos em outras categorias, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da Ásia, né, uma série de outros debates possíveis, contexto da Oceania, ela hiperfinancia o aparato de monopólio da violência do Estado, assim, em todos os seus aspectos. Desde exército, exército a polícia. Até a loucura de hiperfinanciar, teoricamente, pessoas que deveriam estar fazendo, tipo, ronda na praça, tipo, né, no sistema mais purista do que é a polícia, por exemplo. Então, eu acho que é uma agenda radical, porque ela é uma agenda que conecta aquilo que mobiliza a agenda das últimas décadas da luta antirracista mundial. Ou seja, de que a violência cometida pelo Estado colonial ocidental, ela eu vou falar o termo que tá na moda, mas que é isso mesmo, ela promove uma necropolítica, ela começa com a política, ela usa a política, ela termina para fins políticos, e que rediscutir isso é reestruturar o Estado. É inventar um outro Estado, retirar outro Estado. Então eu fico muito feliz que milhares de pessoas no mundo, conscientemente ou inconscientemente, estejam no final debatendo, né, orçamento participativo, debatendo sobre com que, como e quando eu quero gastar o dinheiro público. E aí eu fico mais feliz ainda de saber que essa ideia vem o quê? De mulheres negras queers. Sim, perfeita, Carol, perfeito. Nossa, muito bom te ouvir, sempre. Muito obrigada pelo tempo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa final? Que a gente já está chegando no nosso limite. Não, falei já tudo que eu tinha, perfeito. Não. Na verdade, eu acho super importante assim, que sigam as nossas redes sociais. Nós somos super slow news. A gente não tem um contexto de muitos posts. A gente pensa muito produtos. Eu acho que baixar realmente o relatório e propor formas da gente aplicar essa imaginação social e política. E
E agradecer, na verdade, Ju, você é uma parceira incrível. Você fez a quarta série. Desde a quarta série. E assim, ouçam os podcasts. Eu achei 3 episódios, né? Tem 2 no Verdade. SoundCloud e um no Sim. Spotify. E a Porque gente o vai fazer conteúdo perfeito. A gente é bem lab, sabe? A gente é super laboratório. A gente faz assim, vamos fazer agora isso. Mas a gente vai fazer um novo que tem mais um pouco disso que a gente falou, da pesquisa, da análise das ruas, análise um pouco desse debate globalmente. E eu acho que é uma maneira também da gente produzir, né, conhecimento em outras linguagens. E alguém está comentando, baixem um relatório, leiam um relatório. Sabe, é interessante, é bonito, é bem escrito, tem os dados apresentados de uma maneira muito clara, até para pessoas que não estão mais, eu, por exemplo, da filosofia, não estou mais vendo dado há um tempo, mas tá lá, dá para ler, entendeu? Foi a Júlia Santos que fez, a designer, que fez a visualização de dados e toda a identidade visual. E é isso, né? Um relatório do Mulheres Negras Decidem com o Instituto Marielle Franco, então também ele tem uma simbologia muito grande. E, de fato, é um trabalho de cocriação e que ainda vão ter muitos passos, né? Porque a implementação dessa imaginação política e social, ela é complexa. E eu acho que pode ser, sim, uma convocação, né? A nossa geração, talvez, de implementar isso, né? Outras gerações fizeram outras coisas, por exemplo, inventaram um SUS, gente. Então, eu acho que existe um compromisso da nossa geração de reagir a esse grande feito de imaginação política da história brasileira, né? Que está sob ataque. E é impressionante, e é um prazer estar conversando aqui com você. E é muito bom a gente estar com essa pergunta filosófica que você lançou, né? Qual é o nosso novo? Fazer exercício de imaginação. No momento, assim. Sim, ó, aquela ao vivo, né? Perfeito. Muito obrigada, Carol. E estamos juntos aí. E vamos continuar conversando. Enfim, obrigada por estar aqui, por essa aula maravilhosa que foi te ouvir. E todas as mulheres negras e que vieram pelo perfil do Mulheres Negras Decidem, eu acho também super vale seguir o Filósofas na Rede. Eu acho que redisputar as epistemologias é um debate fundamental e é isso. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, querida. Um abraço. Se cuida e... Vou me cuidar. Até. Beijo. Vamos fechar, né? Porque senão fica esse drama de 1 hora, vão derrubar. Eu gosto. Eu acho. Fico com medo do corte, então eu prefiro cortar antes. Vamos. Abraço, Carol. Beijo. Tchau, Ju.